Graça e paz, meus amigos. Hoje é 31 de dezembro de 2023. Nós estamos terminando esse ano. Achou que ia ficar sem mensagem, né? Achou que ia ficar sem conteúdo. Não vamos ficar sem conteúdo. Deus trouxe aqui para nós uma palavra maravilhosa. Eu estou contente em poder contribuir e transmitir essa palavra. É de todo o coração. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu estou gravando no celular e vou colocar no YouTube para depois eu desgravar, né? Vou tirar do meu celular, porque aí fica só o link e a gente não usa a memória do nosso aparelho, tá bom? Então eu vou compartilhar já, o mais breve possível, a mensagem com vocês. A gente está virando agora esse ano, você vai ter disponibilidade para assistir essa mensagem quantas vezes puder, quantas vezes quiser, e eu recomendo que você faça isso, porque ela tem um conteúdo muito profundo. Apesar de estar colocando no YouTube, é só pelo motivo de memória mesmo, né? É uma tecnologia, mas essa mensagem ela é exclusiva e direcionada à igreja, assim como Paulo escreveu cartas a Coríntios. Essa mensagem ela é direcionada à Little Church, nossa família Little, nossa pequena família ali em São Paulo. Então eu vou compartilhar esse texto e essa mensagem com vocês, tá? O tema da mensagem é: quando a luta for desmedida ou imensamente maior do que você. Quando a luta for desmedida ou imensamente maior do que você. Como é que a gente deve agir nessa hora? Esse ano foi um ano de muito aprendizado. Falava com a Camila, nós resumimos com uma palavra: foi o ano da nossa vida. Foi o melhor ano, não, foi o ano da nossa vida. É o ano que mais aprendemos com Deus. E parte disso também está nesse conteúdo que eu quero partilhar com vocês. Não quero falar da minha vida, não quero fazer uma biografia, mas eu quero compartilhar dessa fase de amadurecimento que todos nós vivemos juntos ali na Little Church. Então vamos lá? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Que texto profundo! Quanta maturidade para poder escrever e deixar palavras como essas, irmãos, escritas. É muita maturidade. E isso só vem fazendo sentido depois que a gente enfrenta algumas coisas. E agora tem feito mais sentido para mim essas palavras. Quando a luta for desmedida, ou aparentemente desmedida, ou imensamente maior, aparentemente imensamente maior do que você possa suportar, não significa que o Senhor esteja sendo infiel, permitindo que você seja tentado ou provado além das suas forças. Significa que essa luta te afronta, mas essa luta não é sua. Esse gigante não é seu. Esse gigante, essa luta é do Senhor. A lição que a luta, nos proporcionará é para nos amadurecer e nos tirar das fraldas, nos colocando em outro nível de fé, em outro nível de esperança, em outro nível de amor. Nós temos assim, irmãos, não só na Little Church, mas de onde eu vim, e acredito que na maioria das nossas igrejas, a igreja brasileira, vamos chamar de igreja brasileira, nós temos uma meninice preocupante, muito preocupante. É só depois que a gente cresce um pouquinho é que a gente repara quão infantilizado nós ficamos. Isso não é uma crítica desconstrutiva, não, tá? É que nós precisamos muito desromantizar tudo aquilo que a religião romantizou. A gente vive, nós vivemos na maioria das vezes para nós mesmos e não vivemos a vida de Cristo. Mas gostamos da palavra que diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se isso fosse verdade, certamente a igreja
brasileira, não falo da Little Church, ela não estaria como ela está agora, prostrada, acomodada, acovardada. E eu repito, não é uma crítica destrutiva, é só uma reflexão. Vamos ver exemplos então sobre essa questão da luta aparentemente ser maior do que aquilo que a gente possa suportar. Em Josué capítulo 6, no versículo 1, vou ler o texto para vocês. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filisteus de Israel, dos filhos de Israel, perdão. Ninguém saía nem entrava. Esse é o versículo 1. Lá no versículo 7 diz assim: E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Versículo 8: E assim foi que Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 9: Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Versículo 10: Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: Não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Lá no versículo 16, que finaliza a história, né? A parte dessa história. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Versículo 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, com todas as forças. As muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O que aconteceu ali? Ali havia uma ordem, uma orientação de uma liderança para que eles não fizessem aquilo que normalmente eles estavam fazendo, que era atacando mesmo e conquistando os territórios, para que futuramente fosse distribuído entre as tribos de Israel. Mas nesse caso, onde a muralha era intransponível, humanamente intransponível, então Deus mudou a estratégia. Essa luta era do Senhor. Essa muralha não seria derrubada por mãos de homens. Quantas muralhas, quantas lutas nós enfrentamos em 2020, 2022, 2023 e 2019 e assim sucessivamente, que nós nos vimos cansados de lutar. E no final das contas nós percebemos que não vencemos aquela luta. E a gente se desgastou, e a gente sofreu, e a gente fez pessoas sofrer. Família sofreu com a gente, e a gente não deu a luta por conclusa. Por quê? Era uma luta que não era nossa. Mas a gente foi ensinado a viver pela fé, ou pelo menos a ideia era de fazer viver pela fé, ou a intenção, eu não sei. Eu não sei o quanto de nós, de fato, vivemos pela fé, ou aprendemos a viver pela fé. O fato é que nós pouco aprendemos, eu falo isso com propriedade, porque eu ensinei uma cartilha onde as pessoas viveriam pela fé, ou deveriam viver pela fé, assim como eu. Mas na hora que nós nos deparávamos com uma derrota, com um insucesso, nós não sabíamos lidar com ela. Por quê? Porque nós assumimos lutas que não eram nossas. Nós assumimos lutas que nós deveríamos cantar, adorar, celebrar, confiar, acreditar, e nós lutamos uma luta que não era nossa, porque a luta ela era do Senhor. Era Ele que ia lutar a nossa luta, enquanto nós deveríamos estar adorando. O mesmo aconteceu em outro momento da história do povo de Deus. Lá em 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 15, eu vou ler rapidamente, diz assim: Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Versículo 17: nesse encontro vocês não precisarão lutar. Olha aí,
Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor estará com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Reconheceram Deus nisso. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas, que são os corais, os músicos, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Gente do céu, é sobre isso. É sobre nós aprendermos a não lutar lutas que não são nossas, mas são do Senhor. Você pode lutar com a sua família, lutas da sua família. Você pode lutar a luta do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu genro, da sua igreja. Agora nós temos que ter maturidade, eis a questão, para não lutar lutas que são do Senhor. Lutas que nós vemos, que nós estamos inseridos, mas que não são nossas. Lutas que são do Senhor. Os guerreiros são instruídos a não lutar, mas simplesmente permitir que o som audível saísse dos seus lábios, do lábio dos cantores, enquanto o Senhor fazia todo o trabalho que seria pesado demais para os homens. Cante, adore, veja o Senhor. Aqui pelo menos 3 lições para a gente finalizar. O áudio já está, o vídeo já está com mais de 10 minutos. Olha como é que é rápido, né? Pelo menos 3 lições. Primeira delas, nos revela o caráter de Deus. O que revela o caráter de Deus? Essas lutas que nos parecem desmedidas, essas lutas que nos parecem maiores do que a gente pode lutar, essas provações difíceis, essas tentações que nos parecem às vezes maior do que a gente possa suportar, ali essas coisas, essas circunstâncias revelam o caráter de Deus. Aonde? No seu amor, na sua bondade e na sua fidelidade. Porque Ele ama a quem Ele repreende, porque Ele é bom em todo o tempo, mesmo quando não parece ser bom. E terceiro, porque na sua fidelidade não permite que sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. Segunda lição que nós aprendemos, Deus se vinga. Se a luta é dele e não é nossa, note, que aqui no caso, não só no caso de Josué, mas no caso de Josafá, era uma luta do povo de Deus. Ou seja, as nossas lutas o Senhor toma para si quando elas são maiores do que aquilo que a gente consegue lidar. Eu tenho que olhar aqui, meu Deus do céu, eu olho para cá. Eu tenho que olhar aqui, porque aqui que está a lente. Então, essas lutas que nós lutamos, quando elas são do Senhor, elas nos cansam, nos esgotam, nos vencem. Porque a gente não tem maturidade para falar, não, eu só preciso olhar para Deus, adorá-lo, reconhecê-lo. Mas a gente acaba lutando uma luta que nós não temos condições de vencer. E terceiro, nos ensina a depender. Ela nos revela o caráter de Deus. Essas lutas faz com que o Senhor se vingue. Romanos 12:19 fala que o Senhor é a nossa vingança. E terceiro, ela nos ensina a depender do Senhor. Gente, a gente gosta da expressão, da ideia de depender de Deus. Mas a gente não quer depender de Deus. Por quê? Porque tira do nosso controle o controle que a gente acha que tem que ter sobre tudo. Quem sabe você está numa situação como essa. Você perdeu o controle, não tem controle sobre as coisas. Quem sabe o gigante, a luta é tão tremenda, tão grande, que você não vê meios naturais, condições intelectuais, físicas para suportar ou para superar, para transpor isso aí. Quem que gosta de passar por isso? Eu não. Você também não. Não acho que tem alguém que goste. Mas quando acontece, essa circunstância nos ensina a depender do Senhor. Por que de tantas grandes lutas? Resposta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Agora, para quê? Porque as lutas,
para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos fazer crescer. Para que as lutas? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu vou ler o texto. 1 Coríntios 1, 26 em diante diz assim: Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos, quer dizer que poucos foram, muitos não. Os sábios segundo a carne. Sabe aquela pessoa que se julga ou que se expressa como alguém sábia? Não são muitos esses que Deus chama, não. Nem muitos poderosos, não são. Deus chama, mas não são muitos. Nem muitos os nobres de nascimento, Ele chama, mas não são muitos. Pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, versículo 29, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, versículo 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que essas lutas? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém, nem você que é grande, tampouco você que é pequeno, nem você que se julga sábio, inteligente demais, nem você que não se julga nada, absolutamente nada. O Evangelho do Reino é um presente para os pequeninos, aqueles que não são. São sim improváveis. Os pequeninos são sim desprezados, tidos como loucos ou fanáticos. O Evangelho do Reino é para gente dependente espiritual, é para gente humilde. O Evangelho do Reino é para manso e para aqueles tidos como ovelhas, gado, como doentes que precisam de médico, como ovelhas que andam errantes sem pastor. Gente, o Evangelho do Reino é para esse tipo de gente. Se você é aquele, não, eu não sou idiota, eu não vou cair na mão desses vendilhões, eu não vou cair na mão desses falsos profetas, você não precisa de uma orientação como essa. Porque são os pequeninos, os frágeis, são aqueles humildes, mansos, são os que não são os improváveis, os desprezados, os tidos como loucos e fanáticos, dependentes espirituais. São esses que precisam. Quem sabe você diz, então é por isso que eu não estou me identificando com Cristo ou com o corpo de Cristo, que é a sequência de Cristo. Sim, não é para você, é para gente mais simples. Não é para você que é sábio, poderoso, forte, são, nobre, independente, assertivo em seu caminho, em suas próprias verdades e em sua própria vida. Não tenha vergonha de ser pobre, de chorar, de ser manso, de ter fome e sede de justiça, de ser taxado de idiota ou por ser misericordioso. Não tenha vergonha de ser limpo de coração, de ser pacificador, de ser perseguido e insultado. Afinal de contas, isto sim é ser um pequenino. E termino com Mateus, uma leitura de Mateus 5,3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Essa é a palavra que sela o nosso ano de 2023 e que nos vacina e nos impulsiona para 2024. Não se envergonhe de ser um pequenino, não se envergonhe de ser dependente do Evangelho. Ainda que pela boca de homens que morrem. Nosso problema não é com pastores, nossos problemas são com os vendilhões mesmo, com os falsos profetas, com pessoas que se gabam de ser, porque o Evangelho é para aquele que não se gaba de nada. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesta hora, Pai. Estamos terminando esse ano aqui onde eu faço esse vídeo, está chovendo agora,
Nós não tivemos culto hoje, Senhor. Eu tenho saudades do templo, do culto. Já tem dias que a gente não congrega junto. Não é por causa de pandemia, é por uma logística difícil, por condições, por situações, circunstâncias. Tudo isso é momentâneo e tem passado. Mas eu quero orar, Pai, para te agradecer pelo ano de aprendizado que nós tivemos. Que ano foi esse, Senhor? Que ano foi esse? Com quanta luta, quanta dificuldade, Pai. Eu jamais imaginei que tivesse que viver uma situação ou situações como essas que nós vivemos. Mas te agradeço porque a minha casa está em casa, a minha vida está em tuas mãos. O projeto foi iniciado, a semente foi plantada, a igreja foi plantada, a palavra foi pregada. Não são muitos, Pai, aqueles que entendem a visão. E eu te agradeço por isso também. Te agradeço por isso, Pai. Não são muitos os que aceitam a visão. Não são muitos os que quiseram dar um passo adiante, ainda que não visse o chão. Mas por tudo isso eu te dou graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu oro intercedendo nessa hora por aquele que se encontra em dificuldade, em lutas, Pai, desmedidas. Quando eu falo desmedidas, eu falo daquela luta que a gente não consegue mensurar. Parece que ela não tem fim, por isso ela é desmedida. Por isso ela parece que ela nos foi colocada para nos destruir. E eu te agradeço, porque eu sei que essa luta não é minha. Eu te agradeço porque eu sei que essa luta não é do meu irmão, essa luta é do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E agora, Senhor, eu intercedo e abençoo os meus irmãos, repreendo toda a obra de Satanás e declaro que cada um, meu Deus, será profeta da sua própria história em 2024. Que a graça, o favor, a bênção do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Gente, quero agradecer, um minutinho aqui para eu fechar, dando os recados importantes. E os recados são: dia 7 de janeiro, domingo, primeiro culto do ano no templo, tá bom? No dia 14 de janeiro é a primeira ceia do ano, cai no domingo também. E em fevereiro, inauguração da Little Church. Nós vamos fazer isso, eu vou ver o dia direitinho, provavelmente caia no terceiro domingo, porque o segundo diz que é carnaval. Então provavelmente a inauguração seja na terceira semana de fevereiro. E também em fevereiro nós vamos ter o congresso para adolescentes, que vai ser um sábado o dia todo com eles. Eles vão tomar café com a gente, almoçar com a gente, tomar um café da tarde com a gente. Eles vão chegar cedo lá e no final da tarde eles vão voltar para casa transformados. Também em fevereiro nós vamos começar a Boca de Rango. Nós vamos atender ali uma vez por semana as famílias em situação de vulnerabilidade e servir para eles café e almoço. Café e almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade. E ainda em 2024, encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens, encontro de casais. Um ano para arregaçar as mangas e segurar o arado com foco, força e fé, mesmo que para isso tenhamos que deixar tudo, tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Deus abençoe a todos, um feliz ano novo, boa passagem de ano, que Deus nos abençoe, nos guarde e que em 2024 nós possamos verdadeiramente viver como adultos na fé. Esses são os meus votos, essa é a minha oração e que Deus nos abençoe abundantemente. Forte abraço, Deus abençoe, um abraço para toda a família, boa passagem e até a próxima.